Olá, boa noite. Estão todos me ouvindo bem? Mudou um pouquinho o sistema, é a primeira vez que estou usando hoje. Gostaria de saber se estão todos me ouvindo. Podem responder pelo chat, por favor. Ok, gente. Obrigado. Boa noite pela presença de todo mundo aqui hoje. Eu sei que todo mundo deixa um afazer de casa, tudo, para poder se dedicar essa meia horinha aqui. Então, agradeço a vocês por estarem aqui. Hoje nós vamos estar falando da aula 19, né, que será dos médiuns. A Amanda fez semana passada a aula 20, por causa que era dela essa semana, tem um problema de trabalho e tal, então precisou trocar o dia comigo. Todos nós temos nosso trabalho e temos que ser flexíveis. Oi, Márcia, eu vou tentar abaixar um pouquinho o som aqui para ver se melhora um pouquinho. Melhorou? Márcia, Patrícia? Está melhor agora? Beleza, eu diminui um pouquinho o volume do microfone, acho que melhorou um pouquinho o retorno aqui. Bom, então vamos lá falar sobre a aula dos médiuns hoje. Mas como de praxe, vamos fazer uma oraçãozinha agradecendo, né, ao Pai por mais esse dia de vida, né, agradecer tudo de bom que nos concedeu hoje, pelo lar, pelos alimentos, pela vida, pelo trabalho, por tudo de bom que nos foi concedido hoje, e que nossa aula seja iluminada e possamos absorver todos os conhecimentos aqui passados. Assim seja. O objetivo geral da nossa aula hoje, né, é favorecer o conhecimento das características do médium e da sua influência nas comunicações. Eu deixei passando antes aqui o filme, né, sobre a vida de Chico, né, na verdade um dos maiores médiuns que já passaram aqui pela Terra, né. Temos outros também, como o Divaldo Franco, o Robson, meu xará, outros médiuns de nome aí. Mas, enfim, cada um tem uma mediunidade. Então, queríamos fazer primeiro. Vamos fazer a divisão, a classificação desses médiuns, né? Temos duas divisões de médiuns, que seriam os médiuns de efeitos físicos, né? Que são os que têm o poder, né, de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. E assim como os médiuns intelectuais, os que são mais aptos a receber, a transmitir as comunicações inteligentes. Isso aí está no livro dos médiuns, no capítulo 16, né, no item 187. Lembrando que eu vou estar falando sobre os tipos de mediunidade, vai ser bem reduzido pelo seguinte: são muitos tipos de mediunidade que existem. Então, se nós formos entrar a fundo em cada uma aqui, nós ficaríamos a noite inteira. Então, aqui é uma leve explanação sobre cada um deles, né? Então, nos médiuns de efeitos físicos, nós temos os médiuns tipitólogos, são aqueles que produzem ruídos e pancadas. Esses médiuns também são conhecidos que no começo do trabalho de Kardec, né, nós tínhamos,
muitos dos estudos, né, foram feitos através de pancadas, né? Uma pancada era sim, duas era não, coisas e tal. Tem os médios motores, né? São os que produzem movimentos de corpos inertes. Até lembrando bem que esses médiums motores que produzem movimentos, muitos já ouviram falar daquela brincadeirinha do copo, tal, que anda, que às vezes realmente existe. O problema é que é o seguinte: as pessoas que estão fazendo essa suposta brincadeira com o copo, né, elas não têm ciência que para produzir aquilo ali, elas têm mediunidade. Tendo mediunidade, porém elas não têm estudo e não têm noção do que elas estão produzindo. Então, mais uma vez, a necessidade de se estudar. Métodos de translações e de suspensões provocam a translação e suspensão de corpos no espaço, sem ponto de apoio. Isso daí aconteceu muito também no começo do espiritismo, né, do estudo do espiritismo, onde teve aqueles efeitos, né, das mesas girantes, né, que foi muito na época, né, era o que mais sobressaía, né, o negócio. Existiam até casas de shows na época, né, em que aconteciam esses efeitos, né. Tem os mesmos efeitos musicais que provocam a execução de composições e instrumentos musicais sem contato com esses. Esse tipo de médium não é comum a gente encontrar por aí, essa mediunidade, né. Médiuns de aparições são os que podem provocar exposições tangíveis de espíritos visíveis aos circunstantes. Esse tipo de médium aí já foi bastante comum, né, há muito tempo atrás, principalmente para elucidar as pessoas que realmente existiam. Espíritos, eles estavam ao nosso lado, né? Então, hoje em dia não é mais tão comum. Os médiuns de transporte, né, auxiliam os espíritos no transporte de objetos. Também muito comum esse tipo de mediunidade há muito tempo atrás, onde apareciam objetos de outros lugares, de outros países até, né? E temos os médiuns curadores, são os que têm o poder de curar ou aliviar as doenças físicas. Esses médiuns curadores também, hoje em dia, ainda são comuns, aparecem muitos até na televisão, tal. Muitos deles orientados e guiados por médicos de grande nome de muito tempo atrás, né? Então os médicos curadores existem bastante ainda hoje, né, atuando. Aí temos a outra classificação de médiuns, né, que são os médiuns de efeitos intelectuais. Esses médiuns de efeitos intelectuais são os médiuns audientes, são os que ouvem o que os espíritos falam. Esse tipo de médium é bem comum hoje em dia ainda, certo? Tem os médiuns falantes, ou psicofônicos, transmitem mensagens dos espíritos pela voz. Os médiuns videntes, ou que em estado de vigília veem os espíritos, né? Às vezes é comum, muitas pessoas, eu vejo as coisas, eu vejo gente do meu lado. Então, o médium vidente hoje em dia também existem bastantes. Pena que muitos não estão instruídos. Os médiuns inspirados são aqueles que recebem as ideias ou sugestões selecionadas às ações da vida cotidiana ou aos grandes trabalhos da inteligência. Os médiuns de pressentimentos, que têm a intuição de acontecimentos futuros. Essa habilidade de pressentimentos, às vezes, muitos de nós, né, temos essa mediunidade, mesmo porque todos nós somos médiuns. Então,
uns mais desenvolvidos, outros não, outros sem desenvolvimento nenhum, mas é comum em nós termos os pressentimentos. Isso também às vezes vem da mediunidade. Os médiuns sonâmbulos, né, os que em estado de sonambulismo são assistidos por espíritos. Os médiuns pintores, os exeguinistas, os que pintam desenhos por influência dos espíritos. Os médiuns músicos, os que compõem músicas ou executam instrumentos musicais sob a ação dos espíritos. Também tudo isso contido no Livro dos Médiuns, escrito por Kardec, no capítulo 16, item 190. Como nós já conversamos sobre alguns tipos de mediunidade, né? Nós vamos entrar um pouquinho mais na explanação deles no fim da nossa preleção aqui. Agora nós vamos entrar na segunda parte, a mediunidade nas crianças. Vamos falar sobre inconveniência e perigo no estímulo ao exercício da mediunidade nas crianças, a mediunidade espontânea nas crianças, as crianças e os problemas mediúnicos e os recursos de amparo às crianças portadores de mediunidade. Importante ressaltar que aqui embaixo coloquei uma colocação de Kardec, né, no Livro dos Médiuns, né, que haverá inconvenientes em envolver-se a mediunidade nas crianças. Certamente, e sustento mesmo que é perigoso, pois esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos às respectivas imaginações excessivas, superexcitação. Assim, os pais prudentes devem afastar essas ideias ou, quando nada, não lhes falar sobre o assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Então é importante aos pais, né, que as crianças começam a demonstrar uma certa mediunidade, tudo, está orientando eles, porque tudo tem seu tempo. Então, se a mediunidade dessa criança for realmente para ser desenvolvida, tudo vai ter o seu tempo. Igual nós estávamos vendo o filme de Chico que estava sendo passado aqui antes, né? Chico foi uma das crianças, né, que desde pequeno demonstrou sua mediunidade, mas foi muito confuso para ele, principalmente pela época em que ele desenvolveu a mediunidade dele. As pessoas não entendiam, não tinham estudo, não tinham conhecimento, né? Era tratado como o demônio estava possuindo ele, né? E assim ele foi meio que aprendendo aos trancos e barrancos. Logicamente que ele estava muito bem amparado por Emmanuel nesse caso, né? Então, aqui, a inconveniência e perigo no estímulo ao exercício da mediunidade das crianças, né? As evocações feitas estouvadamente ou por gracejo constituem verdadeira profanação, que facilita o acesso aos espíritos zombeteiros ou malfazejos. Ora, não se podendo esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato, muito de temer é que ela faça isso um brinquedo se ficar entregue a si mesma. Conforme eu disse no começo, né? As crianças que têm isso acabam fazendo a brincadeira do copo, tudo. Então, o que vai chegar perto dessas crianças? São espíritos maldosos, né? Ou zombeteiros que vão só abusar dessas crianças, né? Incitando certos tipos de coisas que não vão fazer bem para elas no começo da sua mediunidade, certo? E com certeza pode até desviá-las do caminho do bem, da real necessidade, né, de se desenvolver a mediunidade para o bem. Então, importante os pais estarem sempre atentos no comportamento das crianças quando as mesmas estiverem demonstrando, né, que existe uma certa mediunidade nessa criança. A
mediunidade espontânea nas crianças. Como dizer, a espontaneidade mediana nas crianças, às vezes nós vimos, né, o que se passa no filme de Chico Xavier, né? Até acabei adiantando um pouquinho o assunto aqui, né? Mas é claro para nós, né, lá tudo o que aconteceu com ele. Então, se nós não queremos que nossos filhos passem por tudo aquilo, é importante que nós orientemos eles. E como nós podemos orientar nossos filhos, tudo isso, para eles saberem administrar todas essas coisas? Quais os recursos que nós temos? Em toda casa espírita existe a evangelização infantil. Então é importante aqui que desde criança essa criança frequente o centro, ela frequente a evangelização infantil, que lá ela vai aprender de um jeito mais simples possível, para poder começar a compreender o que ela vai ter que desenvolver lá para frente. Entender os recursos de encarnação, os recursos de comunicação, da forma e na linguagem que elas podem entender. Então é importante que as crianças, pais que são espíritas, encaminhem seus filhos à evangelização infantil. Somente assim ele poderá, quando adulto, saber o caminho correto a seguir e estudar para desenvolver a mediunidade. Nosso terceiro roteiro aqui é o que mais nós vamos desprender um pouco mais de tempo, né, de estudo. Por quê? O que mais influencia no médium hoje em dia é a qualidade moral do médium. Sendo assim, o médium compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se as suas comunicações receberem elogios, não se envaidecerá com isso, porque a sabe, independente do seu mérito pessoal, agradece a Deus por haver consentido que por seu intermédio bons espíritos se manifestem. Então, uma coisa muito discutida nas casas espíritas, nos estudos espíritas, é o comportamento do médium. Uma vez que uma pessoa decida a estudar a mediunidade e a colocar em prática, é necessário mudanças de hábitos. Porque uma vez que você começa a exercer a mediunidade, nós, enquanto espíritos encarnados, vamos passar por várias provações. Por quê? O que mais atrapalha a mediunidade é, sem dúvida, o orgulho nosso. Por que nosso orgulho? Porque, segundo os estudos, né, de todos os defeitos, né, o que os espíritos inferiores exploram com mais habilidade é o orgulho, porque a criatura menos confessa a si mesma. Por quê? É muito comum nós vermos médiums se gabarem por receber tais espíritos
se gabarem por eu recebo mensagem de Chico Xavier, eu recebo mensagem de Joana de Ângeles, eu recebo mensagem de fulano de tal. Então o que? Todos nós sabemos que Chico Xavier disse que ia ficar muito tempo sem se comunicar, sem escrever nada. Se ele disse isso, como que pouco tempo do desencarne dele tem pessoas se gabando que estão psicografando mensagens de Chico? Isso nada mais claro que são espíritos inferiores zombando desse médium, porque o orgulho desse médium é muito maior do que a simplicidade que ele poderia obter. Aconteceu comigo no começo da minha mediunidade, onde eu comecei a receber certas mensagens e assinar, só que aquilo começou a mexer com o meu orgulho, com a minha vaidade. Então eu pedi aos espíritos que eu não assinasse mais nada, simplesmente recebesse a mensagem e ponto final, não precisava saber de quem era. Então é importante que o médium tenha essa ciência que nós somos somente um instrumento de Deus, somos intermediários nessa comunicação que pode ser tirado do dia para a noite. Tudo isso. É importante também o médium ter noção que prestar atenção nas qualidades das mensagens que esse médium recebe. Por quê? Uma vez que o médium está recebendo uma mensagem, ele tem que ver que tudo é afinidade. Se nós vermos, avaliarmos nós mesmos, nós temos nossas afinidades, nós temos as nossas mazelas, né? Então é importante ver, se você recebe só mensagens de espíritos inferiores, então significa que sua vibração está baixa. Tudo é lei da atração, você vai atrair para você aquilo que você emana, sempre. Então, é até descrito aqui na apostila: os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercer essa influência capital sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Então, se você é um médium vicioso, bebida, fumo, carne em excesso, você vai atrair esses espíritos ao seu lado. Então é importante, enquanto médium, realmente se abnegar de muitas coisas para poder atrair bons espíritos ao seu lado. Então, se você for um bom condutor, receberá boa condutância. Se for um mau condutor, receberá más condutas. Simples. Mas deve falar: mas eu sou médium e recebo só espírito sofredor quando psicografo. Então, nós estudando, é importante ressaltar que o trabalho específico socorro aos espíritos sofredores, no qual médiuns prestimosos doam seus recursos mediúnicos em auxílios de espíritos em nível evolutivo inferior ao seu. Não se trata aí do intercâmbio com espíritos simpáticos ao médium, mas uma tarefa de sacrifício por amor supervisionado por espíritos espirituais, por orientadores espirituais.
Então, isso daí também vale ressaltar. Eu recebo só mensagem de gente sofredora. Então, gente sofredora, a gente está precisando de auxílio. Então, você está se doando para essa pessoa, para esse espírito se comunicar e receber uma orientação. Outra coisa também que é dita, né, e temos que sempre ressaltar, tudo passa pelo nosso crivo da razão. Então, lembrando que às vezes é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma única falsidade e uma só teoria errônea. Então, quem tem mediunidade sempre está no controle. Então, o médium tem por obrigação passar pelo crivo da razão, se aquilo que está sendo comunicado com ele tem fundamento ou não. Outra coisa que tem e acontece muito com os médiuns é a influência do meio nas comunicações. Por quê? Muitos médiuns realizam sessões mediúnicas em suas casas, na casa de amigos, sem amparo nenhum. Eu costumo dizer o seguinte, que toda coisa tem seu lugar. Kardec fez todo aquele estudo, não foi à toa. Então cabe a nós ler, entender e praticar. Então, eu sempre faço essa comparação até que meio que grotesca, né? Que, por exemplo, o lugar de dormir é no quarto, na cama. O lugar de cozinhar é na cozinha. O lugar de guardar comida é na geladeira. E lugar de sessão mediúnica é no centro. Então, temos que levar a sério. Por quê? No centro vai existir toda a proteção, os espíritos protetores estarão lá, vai existir todo um preparo durante o dia antes de começar aquela sessão. Agora imagine você fazendo uma sessão mediúnica numa casa onde a pessoa já assistiu novela, já assistiu um filme que tinha muita morte, já chutou o cachorro, já xingou a empregada, já falou mal do vizinho, já xingou o carro porque não pegou. Imagine o ambiente que vai estar esse lugar onde vai ser realizada uma reunião mediúnica. Então vale ressaltar, igual está escrito na apostila, facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito, conforme esse é graduado ou degradado. Partindo desse princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres, quais serão os espíritos que pretendentemente os cercarão? Então, eis aí o grande estudo de Kardec. Tudo no seu lugar, no seu tempo, na sua hora. Se você tem mediunidade, ela será desabrochada no momento certo. Se você não tem mediunidade ainda e quiser estudar, estude. Porque uma reunião mediúnica não é só feito de um médico que psicográfica, um médico que psicofônico, um médium de efeitos.
Não. Uma reunião mediúnica precisa de um dialogador, que é uma pessoa que tenha conhecimento para poder dialogar com o nosso irmão que está ali naquele momento, passando sua mensagem ou precisando de uma orientação. Precisam de médiuns para equilibrar a mesa, médiuns que fiquem em oração para manter a boa vibração. Então, é comum pessoas dizer: eu fiz o curso de mediunidade, só que eu não escrevo, eu não vejo, eu não falo, então não vou mais. Não, todos são necessários. Uma vez que você estudou para ser médium e você está naquele lugar, você tem a sua importância. Então, meus queridos irmãos, era isso que nós tínhamos para conversar hoje. Para quem quiser e não assistiu, assista o filme de Chico Xavier. Vai estar falando sobre bastante mediunidade, esse desabrochar da mediunidade. Existe um filme também, eu acabei esquecendo de colocar aqui. Procurem o filme que se chama, eu vou escrever aqui, chama Profecia Celestina. É um filme muito bom que fala sobre emanação de energias. É muito interessante. Eu me identifiquei muito com esse filme também quando assisti, quando estava fazendo um curso no centro. Então é importante